Fala aí, meus guris! Demorei um tempinho pra voltar, mas agora é pra valer. Enquanto organizo minhas ferramentas pra trazer as continuações das obras próprias do jeito que vocês merecem, vou soltando aos poucos as mais pedidas junto com recaps das obrinhas aqui no canal. Tudo junto e misturado. E hoje é dia do nosso protinha lendário de Apocalipse de Areia, o sobrevivente marcado pela fome, pela solidão e pela brutalidade do deserto que não perdoa ninguém. Então, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal porque isso ajuda demais o projeto, comenta o que você quer ver na sequência e se quiser pular direto para a parte nova, avança até os 40 minutos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kyle acorda com o corpo travado. Não é preguiça, é como se alguém tivesse deixado um peso de concreto em cima do peito dele. Ele abre os olhos com cuidado, como quem espera ver areia, sangue e um teto rachado. Mas vê o teto comum do quarto. Por um segundo, ele não se mexe. A respiração fica curta e o silêncio parece alto demais. O ventilador de teto gira devagar. Tem cheiro de quarto fechado, roupa limpa, café vindo de algum apartamento vizinho. Normal, o que é errado, porque a última lembrança dele não é normal. A última lembrança é um chão quente demais, areia entrando no nariz e uma dor nas costas. Uma dor que não era só física, era traição. Ele leva a mão às costas sem perceber. Não tem ferida, não tem sangue, nada. Kyle senta na cama devagar, como se o movimento pudesse quebrar o mundo. E aí vem o primeiro flash. Não é uma memória completa, é um recorte, uma imagem solta, um céu vermelho. Um prédio sendo engolido até o 5º andar e uma sombra gigante passando por baixo da areia como um tubarão. Kyle fecha os olhos com força, abre de novo. Quarto, ele levanta e vai até a janela. O rio está lá fora, vivo, carro passando, gente conversando, um entregador com mochila nas costas, nada de deserto, nada de monstros. Mesmo assim, ele sente o calor, não o calor do rio normal. Um calor seco, impossível, que a pele dele jura que já conheceu. A mão dele treme por um instante, e ele odeia isso. Kyle não é do tipo que desaba, ele respira fundo. Uma vez, duas. A mente dele tenta organizar o que aconteceu, mas o quebra-cabeça está faltando peças. Ele sabe duas coisas com certeza. O mundo vai acabar. Ele já viveu isso. Só que ele não lembra tudo. E isso irrita. Ele olha o celular. Data. Horário. Dia 5. Mesmo sem entender como, ele sabe que é isso. 5 dias antes. Kyle fica parado olhando a tela como se quisesse furar o vidro com os olhos. 5 dias. Ele pensa. Ou eu faço o impossível, ou eu morro do mesmo jeito. A primeira reação não é emoção, é cálculo. Ele abre o app do banco. Olha o saldo. Pouco. Ridículo para um fim de mundo. Um flash rápido atravessa a cabeça. Ele carregando uma garrafa d'água como se fosse ouro. Ele brigando por uma lata de comida. Ele vendo gente morrer por causa de um filtro quebrado. Kyle trava a mandíbula. Tá, ele vai até a gaveta, puxa uma pasta com documentos. Contrato do apartamento, recibos, papéis de cartório. Coisa chata, coisa que ninguém dá valor, mas ele dá. Porque agora... papel é arma. Ele senta na mesa e começa a escrever num caderno velho do jeito mais simples possível, sem floreio. 1. Dinheiro hoje. 2. Comida e água hoje. 3. Equipamento hoje. 4. Lugar que não cai. Ele encara o último item por um tempo. Lugar que não cai... Vem outro flash, mais forte, quase como se alguém tivesse empurrado a memória na cabeça dele. Uma fachada de hotel antigo, um subsolo, gente sobrevivendo anos, uma placa meio apagada pelo tempo. Kyle não consegue ler o nome no flash, só sente a certeza no estômago, é importante. Ele levanta, se veste todo de preto, automático. Camiseta preta, cargo preta, tênis escuro. Pega uma mochila vazia. Quando ele abre a porta do apartamento, o corredor cheira a desinfetante barato. Ele escuta uma televisão ligada no vizinho. Risos, uma novela. Vida normal. Kyle desce as escadas sem pressa, mas por dentro está acelerado. Na rua, ele não corre, não faz drama, não fala com ninguém, só observa. O olhar dele é o de alguém que já viu o final do filme. E aí o celular vibra. Mensagem de Lívia. Amor, você sumiu? Vai vir aqui mais tarde? Kyle lê. O rosto dele não muda, mas alguma coisa no olho endurece como vidro. Ele digita. Hoje não. Apaga. Digita de novo. Tenho coisa pra resolver. Ele envia e guarda o celular como quem guarda uma arma. Ele não vai confrontar agora. Não vai explodir. Não vai dar satisfação. Kyle só pensa. Se eu lembrar exatamente quando você me apunhalou, eu te apago do meu mundo com a mesma frieza. Ele segue andando. Primeiro destino, banco. Depois, cartório. Depois, lojas. Só que no meio do caminho, um detalhe chama a atenção. O vento. Um vento quente, seco, vindo de uma direção errada, como se o mar tivesse virado deserto por alguns segundos. Kyle para por meio segundo, fecha a mão e segue, porque se o mundo vai acabar, ele vai fazer o mundo pagar caro por cada grão de areia.
Kyle anda pelo centro sem pressa. Não porque está calmo, mas porque quem corre chama atenção. O mundo ainda funciona. Ou pelo menos finge que funciona. As pessoas reclamam do calor, batem boca por fila, buzinam mais do que o normal. Kyle reconhece isso. No futuro, esse era o começo. Antes da fome, antes da areia, antes do medo virar violência aberta. Ele entra no banco. Ar-condicionado fraco. Fila longa. Gente impaciente. Kyle observa em silêncio. Nenhum olhar curioso. Nenhum funcionário desconfiado. Perfeito. Quando chega a vez dele, ele não explica nada além do necessário. Não tenta convencer ninguém. Não pede favores. Ele aceita o que vem rápido. Crédito, antecipação, limites que alguém comum evitaria. Kyle não pensa em juros. Não pensa em amanhã. Porque amanhã, do jeito que eles conhecem, não existe. Sai do banco com dinheiro suficiente para transformar tempo em vantagem. Na rua, uma rajada de vento quente passa entre os prédios. Curta, seca, errada. O corpo dele reage antes da mente. Flash, areia subindo pelo meio-fio. Um carro atolando onde antes era asfalto. Gente tropeçando porque o chão virou instável. Kyle para por meio segundo. Pisca. Asfalto normal. Carros andando. Nada mudou. Ainda. Ele segue. A loja de camping não chama a atenção. Pequena, apertada, ignorada por quase todo mundo. Exatamente por isso Kyle lembra dela. Ele entra e começa a escolher sem exagero. Sem ansiedade. Filtros de água, comida de alta durabilidade, lanterna simples, pilhas, corda. Ferramentas que não quebram fácil. Nada chamativo, nada em quantidade absurda. O vendedor comenta, meio rindo. Vai acampar no inferno, parceiro? Esse calor tá estranho. Kyle paga. Só quero estar pronto. Ele sai. A mochila agora pesa, do jeito certo. O celular vibra. Lívia, amor, você está sumido? Tá tudo bem? Kyle lê andando. Outro flash atravessa a mente. Rápido, violento. Um quarto escuro, gente rindo. Ele no chão, fraco, a lâmina entrando pelas costas. Kyle fecha os olhos por um instante. Não responde. Guarda o celular. Ele não está com raiva. Ainda não. Ele está confirmando. O último lugar do dia não é óbvio. Um prédio antigo, misto de escritórios e apartamentos, com estrutura grossa, escadas largas, subsolo fundo. Kyle não entra. Ele apenas observa. Conta andares. Olha a fundação, repara onde a sombra bate ao meio-dia. Outro fragmento tenta surgir, mas falha. Só deixa uma sensação no estômago. Não é esse, ele pensa, mas chega perto. Quando o sol começa a baixar, o calor não diminui. Isso não é normal. Pessoas reclamam mais alto. Uma mulher discute com um motorista por nada. Um homem joga água no rosto na calçada. Kyle sente a pele arder levemente. Não é insolação, é antecipação. Ele volta para casa sem pressa. Dentro do apartamento, espalha tudo no chão. Organiza, separa. Nada é aleatório. Ele não está acumulando, está preparando camadas. Kyle se senta no chão, encosta as costas na parede e fecha os olhos. Pela primeira vez no dia, ele não anda. Ele pensa. O mundo ainda finge que está vivo. Daqui a alguns dias, ninguém vai fingir mais. Ele abre os olhos, sem drama, sem promessa. Apenas uma certeza fria. Enquanto eles ainda acham que amanhã existe, Kyle já está vivendo depois do fim. Kyle acorda antes do despertador. Não por ansiedade, mas porque o corpo dele simplesmente não entra mais no ritmo normal. O quarto está quente. Não abafado, quente de verdade. Ele se levanta, vai até a janela e abre. O vento que entra não refresca, arranha a pele. Kyle fecha os olhos por um segundo. Flash. Uma rua inteira coberta de areia até o joelho. Pessoas tentando andar e afundando. Um grito curto, interrompido. Ele abre os olhos. Rua normal. Carros passando. Buzina. Mas o corpo dele já não acredita nisso. Kyle sai cedo. Não para comprar mais coisas. Ainda não. Hoje é dia de observar pessoas. Ele anda por regiões movimentadas, pontos de ônibus, calçadas cheias. O padrão aparece rápido. Discussões bobas viram gritos. Gente empurrando por nada. Um homem quase parte para cima de outro por causa de lugar na fila. Kyle reconhece isso com precisão cirúrgica. No futuro, esse era o dia em que ninguém levou a sério. Ele para em uma banca de jornal. O dono está sem camisa, suando, irritado. Esse calor não é normal, não. É só o rio. Alguém responde. Kyle vira as costas. Negação coletiva. Sempre funciona, até não funcionar mais. Perto do meio-dia, algo acontece. Não grande, não apocalíptico, mas definitivo. Um caminhão tomba em uma avenida principal. Nada espetacular, sem explosão. Só que o asfalto cede, não afunda como buraco comum. Ele se desfaz em pequenos desníveis como se o chão tivesse perdido rigidez. As pessoas param, filmam, riem. Solo fofo, isso aí é obra mal feita. Kyle sente o estômago apertar. Flash. Aquela mesma avenida, dias depois, completamente engolida. Uma sombra passando por baixo, como algo nadando. Ele se afasta. O primeiro erro coletivo é sempre assim. Rir do aviso. À tarde, Kyle volta a agir. Ele entra em um atacadão comum. Carrinhos rangendo, pessoas reclamando do calor. Ele não enche carrinho. Compra peso, água, sal, alimentos simples, densos que não estragam fácil. Nada chama a atenção. Enquanto paga, o caixa comenta. Dizem que vai ter uma onda de calor forte. Kyle pega as sacolas. Vai. Ele sai.
No caminho de volta, o celular vibra. Lívia. VC não veio ontem, nem respondeu direito, tá acontecendo alguma coisa? Kael lê andando. Outro flash tenta surgir, mais fraco dessa vez. Uma sensação de costas expostas, de confiar errado. Ele responde curto. Só ocupado. Nada mais. Ele guarda o celular. No apartamento, Kael organiza tudo no chão. Não empilha, não joga. Ele separa por função. Comida, água, ferramentas, peso carregável. Ele pega uma garrafa cheia, segura firme e sente algo estranho. Não é força, não é cansaço. É como se o espaço ao redor da mão cedesse um pouco, por um milésimo de segundo. Kael franze o senho. Tenta de novo. Nada. Silêncio. Mas ele sente. Não entende ainda, não força. Anota mentalmente. No fim do dia, o sol se põe, mas o calor não vai embora. Kael senta no chão, encostado na parede. O mundo lá fora segue normal. Televisões ligadas, risos, música. Mas ele sabe. O dia 4 foi o dia em que o mundo recebeu o aviso mais claro e escolheu ignorar. Kael fecha os olhos, sem raiva, sem pressa, apenas certeza. Eles ainda acham que estão vivos. Ele já está se preparando para sobreviver. Kael acorda com a boca seca. Não importa quanto tenha bebido no dia anterior. O corpo dele pede água de um jeito diferente. Ele senta na cama e entende o erro. Pouca comida não mata em um dia. Pouca água mata rápido. E no futuro, a água vira guerra. Kael se levanta, pega o celular e confere o saldo. Ainda tem dinheiro, mas não por muito tempo. Ele não perde tempo pensando se é exagero. No futuro, quem pensou assim morreu primeiro. O primeiro lugar do dia é um atacadão. Não supermercado bonito. Atacadão de verdade. Carrinhos rangendo. Gente comprando mais do que o normal. Nada em pânico, ainda. Kael pega 2 carrinhos. Sem pressa, começa a encher. Galões de água. Caixas fechadas, mais galões, mais caixas. Não escolhe marca, escolhe volume. Arroz, feijão, macarrão seco, comida enlatada, sal, açúcar, peso real. Um homem olha estranho. Vai abrir restaurante? Kael não responde. Ele empurra os carrinhos até ficarem difíceis de controlar. No caixa, a funcionária ri nervosa. Tá fazendo estoque pro fim do mundo? Kael passa o cartão. Algo assim. Do lado de fora, o sol parece mais agressivo. Ele carrega tudo até um canto mais afastado do estacionamento. Ali, longe de câmeras, ele para. Respira fundo. Coloca a mão sobre um galão de água. Não força. Não imagina nada. Ele pede. O espaço responde. Não como magia bonita, como um erro. O galão afunda no ar por meio segundo, como se tivesse sido puxado por algo invisível e desaparece. Kael dá um passo para trás. O coração acelera. Não de medo, de confirmação. Ele tenta puxar. O galão reaparece caindo no chão com força. Kael fica parado. O poder não é confortável, não é estável, mas é real. Ele testa de novo. Mais um galão, depois outro. Alguns entram, outros falham. Quando falha, o peso volta de repente, quase derrubando ele. O espaço não aceita tudo. Ainda. Kael entende rápido. Existe limite, existe cansaço, existe resistência. Mas também existe vantagem absurda. Ele continua, suando, errando, acertando. Quando termina, os carrinhos estão quase vazios. O estacionamento, normal. Mas Kael sente o peso dentro de si, como se carregasse um depósito invisível grudado no corpo. O segundo lugar é ainda menos elegante. Um depósito pequeno de bebidas e água mineral. Ali, ninguém faz pergunta. Dinheiro troca de mão rápido. Mais galões, mais caixas. Kael não testa tudo ali. Ele sabe quando parar. O corpo começa a doer, a cabeça lateja. O espaço não é infinito, é musculatura nova. Forçar agora seria se machucar. No caminho de volta, o celular vibra. Você está estranho, gastando dinheiro, sumindo, isso não é normal. Kael lê sem parar de andar. Normal. Essa palavra já não significa nada. Ele responde, cuida da tua vida. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Curto, frio. Ele guarda o celular. No apartamento, Kael senta no chão, exausto, não fisicamente, mentalmente. Ele fecha os olhos e sente. A água está lá, a comida está lá, não em um bolso mágico, mas em um espaço comprimido, instável, que parece empurrar de volta se ele exagerar. É perigoso, mas é sobrevivência. Kael encosta a cabeça na parede. No futuro, ele lembra de gente brigando por uma garrafa, de gente matando por um gole. Ele abre os olhos. Não comigo. O sol se põe, o calor continua, o dia 3 termina. E pela primeira vez, Kael não está apenas se preparando, ele está à frente. Kael acorda suando. Não de medo, de calor, o apartamento parece menor, o ar mais pesado. Ele bebe água devagar, consciente de cada gole, e pensa em algo simples. Não vai chover, não vai esfriar, não vai crescer nada. No futuro, plantar virou piada. A terra queimava, a água evaporava. Quem não tinha estoque, morria tentando roubar. Kael se levanta. Hoje não é dia de observar, é dia de converter tudo que ainda funciona. Ele começa pelo celular. Apps de banco, crédito pessoal, limites emergenciais, parcelamentos longos. Ele aceita tudo, sem hesitar, sem calcular juros. Dinheiro agora não é dívida, é tempo de vida. Uma notificação aparece. Crédito aprovado, outra. Limite temporário liberado. Kael não sorri. Ele já sabe que isso tudo vai virar poeira. Depois, ele troca de nome. Não o dele, o de Lívia. Ele tem acesso. Senha compartilhada, confiança antiga.
Kael não sente culpa. No futuro, ela enterrou uma faca nas costas dele sem tremer. Agora, ele enterra dívidas no nome dela com a mesma frieza. Empréstimo aprovado, cartão virtual criado, limite extra liberado, ele fecha o app. Emprestado. Pensa. Não roubado. Com dinheiro novo, ele sai. Não para supermercados comuns, vai a distribuidores, lugares onde restaurantes compram. Onde ninguém pergunta por quê, só quanto. Água mineral em pallet, galões industriais, sal grosso, arroz em sacas, comida simples, calórica que aguenta calor. O vendedor comenta: tá todo mundo comprando mais esses dias. Kael assente. Vai piorar. Ele não tenta carregar tudo de uma vez. Já aprendeu. O poder espacial resiste quando exagera. Então ele faz em ciclos. Compra, afasta. Testa. Algumas cargas entram no espaço comprimido, outras falham e voltam com impacto, fazendo os braços doerem. O corpo dele começa a entender o limite. É como treinar um músculo novo. Se romper agora, morre depois. Kael para quando sente tontura. Não força. Ele anota mentalmente. Capacidade atual. Água, comida, peso morto. Cansaço rápido. Recuperação lenta. Perfeito. Limite é informação. No caminho de volta, vê a primeira coisa estranha de verdade. Um mercado fechado. Não por greve, não por falta de energia, por falta de água. Uma placa improvisada na porta. Sem abastecimento hoje. As pessoas reclamam. Algumas riem, outras filmam. Kael passa direto. No futuro, isso vira comum demais para virar notícia. O celular vibra. Lívia, por que tem notificação estranha do banco? VC mexeu em algo? Kael lê andando. Não para. Responde simples. Depois falo. E silencia. Em casa, ele sente o peso invisível no corpo. Água, comida, mais do que qualquer pessoa comum poderia carregar. O espaço comprimido empurra por dentro como se reclamasse. Kael se senta no chão, respira. No futuro, ele lembra do calor, do sol queimando a pele em minutos, da sede enlouquecendo pessoas. De brigas por uma garrafa. Ele fecha os olhos. Quando isso começar, ninguém vai conseguir saquear nada. Vai estar quente demais para correr, quente demais para lutar. Ele abre os olhos. Quem estocou agora, vive. O sol se põe. O calor não vai embora. O dia 2 termina com o mundo ainda fingindo que amanhã vai existir. Kael já sabe. Amanhã não vai ser um dia. Vai ser o último aviso. Kael acorda com o ventilador ligado no máximo. Não adianta. O ar não refresca. Só circula calor. Ele levanta, bebe água com cuidado e sente algo claro no corpo. Energia baixa. Não fome. Falta de proteína. No futuro, isso matava mais devagar, mas matava. Arroz sustenta. A água mantém vivo. Mas sem proteína, o corpo quebra. Kael se veste e sai. Hoje é o último dia em que a cadeia inteira ainda funciona. O primeiro lugar é um açougue grande, desses que atendem restaurantes. O cheiro de carne crua se mistura ao calor. O ambiente é abafado, pessoas compram mais do que o normal. Nada em pânico, mas ninguém compra pouco. Kael não pede cortes nobres, pede volume, carne bovina, frango, qualquer coisa que vire proteína depois. O açougueiro franze a testa. Vai fazer festa? Kael responde sem emoção. Vou precisar. Ele paga sem negociar. O problema vem logo depois. Carne estraga. Rápido. No futuro, muita gente morreu com estoque apodrecido. Kael já sabe disso. Ele passa em um depósito de gelo industrial. Compra o que pode. Freezers simples. Geradores pequenos, portáteis. Não pensa em longo prazo com energia. Isso não vai durar. O plano não é manter congelado para sempre. É ganhar tempo suficiente. No estacionamento, longe das pessoas, Kael testa o limite. Caixas de carne, gelo, freezer desligado. O espaço reage mal. Diferente da água, mais pesado, mais vivo. Algumas caixas entram, outras resistem, como se o próprio espaço rejeitasse matéria orgânica em excesso. Quando força demais, uma caixa reaparece com impacto, quase quebrando o pé dele. Kael para, respira, entende. Não é infinito, nem neutro, mas algo fica claro. Lá dentro, o tempo parece mais lento. Não parado, só atrasado. Isso basta. Ele armazena o que consegue. O resto, consome rápido ou perde. Ele aceita isso. Sobrevivência não é perfeição. No caminho de volta, vê algo que não viu antes. Um cachorro na rua. Magro demais, pelo falhando, olhos estranhamente opacos. Ele rosna para um carro passando e tenta morder o pneu. Kael observa por alguns segundos. Nada sobrenatural ainda, mas errado. No futuro, os primeiros mutantes começaram assim. Não monstros, animais quebrados. Kael segue andando. O celular vibra. Lívia. Kael, tem coisa errada acontecendo. O mercado fechou aqui, Kael. Como você está? Kael lê, responde só. Cuida do que é teu. Silencia. Não é hora de cortar laços, nem de manter. No apartamento, Kael se senta no chão, cercado por caixas vazias. O corpo dói, a cabeça pesa. O espaço comprimido parece pressionar por dentro como um órgão novo aprendendo a existir. Ele fecha os olhos. No futuro, ele lembra do calor insuportável da carne virando moeda dos mutantes surgindo da fome e da adaptação dos cristais deixados para trás, brilhando no meio da areia. Mas isso ainda não chegou, ainda não. O sol se põe no último dia normal, não há pôr do sol bonito. Só um disco esbranquiçado desaparecendo atrás dos prédios. Kael bebe água devagar.
Amanhã o mundo não vai acabar de vez, mas vai quebrar. E quando quebrar, ele não vai correr, não vai ajudar, não vai discursar, ele vai sobreviver. Kael acorda antes do despertador. O silêncio é diferente. Não é silêncio de madrugada, é silêncio de cidade atrasada. Ele abre os olhos e fica parado alguns segundos, sem pressa. O corpo não dói, a garganta não arde, ele bebe água, fria, tira o galão do espaço, condensação escorre pelo plástico, como se tivesse saído da geladeira naquele segundo. Kael observa a água por um instante. Ontem ele tinha guardado. Ontem, nenhum cheiro, nenhuma mudança de temperatura. O tempo lá dentro não andou. Ele bebe devagar e guarda de novo. Da janela, a rua parece normal, mas o movimento está errado. Menos carros, mais gente a pé. 2 vizinhos discutem por causa de água no prédio. A caixa não encheu direito. Deve ser bomba. Kael já viu isso. No futuro, os primeiros dias são cheios de deve ser. Deve ser manutenção. Deve ser calor. Deve ser problema técnico. Ninguém aceita que acabou. Ele toma banho rápido. Água fraca. Quase morrendo. Confirmação silenciosa. Kael veste preto. Sempre preto. Menos calor absorvido, menos atenção. Coloca só uma faca simples na cintura. O resto não precisa carregar. Ele estala os dedos. Concentra. Puxa. Uma caixa de comida aparece na mão por um segundo. Some de novo. Controle melhorando. Ainda pesado, mas funcional. Na rua, o calor já sobe do asfalto como vapor. 7 horas da manhã. Isso não é normal nem pro Rio. Uma senhora passa mal no ponto de ônibus. Um cara joga água no rosto. Gente reclamando do clima doido. Kael anda sem pressa. Não está fugindo. Está medindo. Ele passa por um mercado, porta aberta, metade das prateleiras vazias. Não por saque, por compra. Carrinhos cheios demais. Gente levando 5, 6 galões. Instinto coletivo atrasado. Agora querem estocar. Tarde. Kael entra, não pra comprar, só pra confirmar. O freezer de carne já está falhando. Funcionário xingando. Essa porcaria não tá gelando! Kael observa. Se dependesse disso, a comida estragaria em 2 dias. Ele vira as costas. O celular vibra. Sem internet, sem sinal, só emergência, sem mensagens da Lívia, sem ninguém. Silêncio digital. O tipo de silêncio que antecede desastre. Às 9 horas o vento muda. Vem do interior, quente, seco, e traz algo novo. Poeira. Não areia ainda, mas pó fino, incomum. Algumas pessoas olham pro céu. Tá parecendo queimada. Tempestade de terra? Kael para. O coração não acelera. Mas o corpo reconhece. Ele já respirou esse ar antes. Ele já engasgou com isso antes. Um ônibus freia bruscamente. O motorista desce gritando. A rua da frente está irregular. O asfalto afundou levemente. Como se o chão tivesse perdido firmeza. Não buraco, não rachadura. Algo pior. Instabilidade. As pessoas filmam, comentam, riem nervosas. Kael não fica. Ele só muda a rota. O vento aumenta. Mais poeira. Os olhos começam a arder. E pela primeira vez alguém grita. Tá entrando areia! Ainda não é tempestade, ainda não é deserto, mas já não é cidade. Kael entra em um prédio abandonado que tinha marcado dias antes. Sobe 2 andares. Da janela, observa. Não emoção, só cálculo. Rotas, altura, sombras. Quanto tempo até o pânico? Quanto tempo até a violência? Quanto tempo até os primeiros mortos? O calor sobe, a poeira engrossa, a cidade começa a desacelerar, algumas lojas fecham, outras tentam vender o resto, pessoas andando mais rápido, confusão crescendo devagar como água fervendo. Kael bebe outro gole, frio, guarda, espera, o mundo não acaba com explosão, ele quebra aos poucos, e hoje começou a quebrar. Quando o relógio do celular marca perto do meio-dia, o vento já não para mais. Não é rajada. É contínuo, como se o ar tivesse decidido não descansar. Kael continua no prédio abandonado, observando a rua lá de cima. A poeira que antes era quase invisível, agora forma uma névoa constante. Os prédios do outro lado da avenida parecem ligeiramente borrados, como se alguém tivesse passado areia fina na lente do mundo. As pessoas começam a cobrir o rosto com camisa. Alguns usam máscara, outros reclamam alto demais. Que clima maluco é esse? Isso é queimada lá do interior? Sempre existe uma explicação confortável. Kael já viu todas. Nenhuma ajuda. Por volta de 1 da tarde, a primeira falha grande acontece. A energia pisca. Uma vez, 2, depois volta. O barulho coletivo da rua muda. Ar-condicionado desligando. Freezers parando. Portas automáticas travando. O som da cidade moderna falhando é sutil. Mas Kael reconhece. No futuro, cada vez que a energia caía, alguém morria. Calor demais. Remédio estragando, água sem bomba, causa simples, resultado brutal. Ele desce as escadas sem pressa. Na rua, o calor bate como parede. Respirar exige esforço, a garganta seca em minutos. Kael anda poucos quarteirões e já vê o efeito. Uma farmácia fechando as portas. Um mercado limitando a entrada. 2 pessoas discutindo por causa de galão de água. Ninguém fala apocalipse, mas todo mundo age como animal protegendo o território. Instinto atrasado. Ele passa por
por um posto de gasolina. Fila grande demais. Gente enchendo tanque, galão, garrafa improvisada. Kael observa alguns segundos. Depois ignora. Gasolina não vai durar. Motor não vai aguentar areia. Carro vira peso morto rápido. Ele já aprendeu isso 5 anos atrás. O vento aumenta. A poeira engrossa. Agora já dá pra sentir os grãos raspando na pele. Não machuca. Ainda. Mas incomoda o tempo todo. Um garoto tropeça no meio-fio. Cai. Quando levanta, a mão está suja de pó amarelado. Ele olha confuso. Não é sujeira de cidade. É areia. Fina demais. Errada demais. Kyle sente o coração bater diferente. Não medo. Reconhecimento. Ele já viu esse momento exato, a transição, quando deixa de ser clima estranho e começa a virar ambiente hostil. Ele para em uma sombra. Puxa uma garrafa do espaço, ainda gelada. Bebe, guarda. O contraste é absurdo. Fora, calor seco esmagando o pulmão. Dentro, comida e água intactas. A diferença entre preparado e despreparado começa a ficar grotesca. Mais adiante, um pequeno tumulto. Um caminhão de água mineral tentando sair do depósito. Pessoas cercando. Não saque ainda, mas perto. Mãos demais tentando negociar ao mesmo tempo. Gritos, empurrões. Kyle não desacelera. No futuro, ele tentou ajudar uma vez. Perdeu energia, perdeu comida. Quase perdeu a vida. Aprendeu. Hoje ele só observa e segue. Perto das 3 da tarde, o céu escurece levemente. Não nuvem, partículas. O sol vira um círculo opaco. O ar ganha cheiro mineral, seco, antigo, como o deserto. As primeiras pessoas começam a ir embora do trabalho, mais cedo do que o normal. Alguns prédios liberam funcionários, outros mandam mensagem de problema técnico. A cidade começa a esvaziar sozinha, sem ordem, sem anúncio, só instinto coletivo. Kyle volta para casa caminhando, sem pressa, economizando energia. Cada passo calculado. O calor faz qualquer movimento custar mais. Quando chega no prédio, 2 moradores discutem no hall. A caixa d'água secou. Ninguém sabe por quê. Ele sobe as escadas sem falar nada. Dentro do apartamento, o silêncio é mais denso que o normal. Ele organiza o que já tem. Testa o espaço mais algumas vezes. Controle melhor. Menos dor de cabeça. Capacidade levemente maior. E lá fora, o vento continua. Constante. Seco, raspando as janelas, como se algo estivesse sendo arrastado pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. O sol some, mas não escurece. A cidade fica com uma cor estranha. Nem dia, nem noite. Só um cinza sujo permanente. Kyle já viu esse tipo de céu antes. Tempestade de areia grande faz isso. A luz não atravessa direito, ela espalha. Tudo parece velho. Dentro do apartamento, o calor não vai embora. Normalmente, à noite, o rio respira. Agora não. O ar fica parado. Pesado. Como se alguém tivesse fechado o mundo dentro de um forno. Kyle tira a camisa por alguns minutos. Suor escorre fácil demais. Ele bebe água de novo, gelada, ainda perfeita. Guarda. O contraste começa a ficar absurdo. Se dependesse da torneira, ele já estaria economizando cada gole. O prédio começa a fazer barulho. Passos no corredor. Portas abrindo e fechando. Discussões. Acabou a água do 10º andar também. A bomba queimou. Liga pro síndico. Kyle escuta sem reagir. Não é bomba, não é encanamento. É pressão baixa na rede inteira. Ele lembra disso. Primeiro a água falha, depois a energia, depois ordem social. Perto das 8 da noite, a luz pisca. Uma vez, 2, depois apaga. O prédio inteiro solta um ar coletivo de frustração. Alguns segundos depois, volta, mas mais fraca. Amarelada, instável. Freezers voltando devagar, ventiladores girando fracos. Kyle observa o teto. Conta mentalmente. No futuro, depois do 3º apagão seguido, não voltava mais. Ele decide sair por alguns minutos, não para ajudar, só para ver. A rua está diferente, menos carros, muito menos. O vento levanta poeira constantemente agora. Pequenos redemoinhos se formam na calçada, sacos plásticos voam, placas rangem. Um poste apita por causa da fiação solta. A cidade parece abandonada cedo demais, como um feriado estranho. Mais adiante, um mercadinho ainda aberto. Metade vazio, prateleiras peladas, só sobra coisa inútil. Tem um pequeno grupo discutindo perto do caixa. Um homem tentando comprar 6 garrafas, o dono dizendo que é uma por pessoa. A voz sobe rápido demais. O calor mexe com a cabeça das pessoas. Kyle passa reto. Isso ainda não é saque, mas está perto, muito perto. Um detalhe chama a atenção. Animais. Não tem quase nenhum. Nenhum cachorro de rua latindo, nenhum pombo nas praças, nenhum gato revirando lixo. Silêncio demais. No futuro, isso era sempre o sinal ruim. Quando até bicho some, alguma coisa maior está se movendo. O vento traz um som estranho, algo raspando, como areia correndo no chão. Mas ainda não tem areia suficiente para isso. Kyle para, escuta, depois some. Pode ser imaginação, pode não ser. Ele não perde tempo tentando confirmar. Informação demais, cedo demais, só atrapalha. De volta ao prédio, a energia cai de novo. Dessa vez demora mais. Escuro completo. Alguém acende lanterna no corredor. Outra pessoa xinga alto. Uma criança começa a chorar. O ar dentro do prédio esquenta rápido demais sem ventilação. Kyle sobe as escadas devagar, sem pressa, economizando cada movimento. No apartamento, ele fecha as janelas parcialmente. Não para impedir vento, mas para impedir poeira. Os grãos já começam a acumular no parapeito. Muito finos, amarelados, secos, errados.
errados. Ele passa o dedo. Areia, não pó. Areia de verdade. No Rio de Janeiro, ele senta no chão, encosta na parede, respira devagar, puxa a comida do espaço, come, normal, sem pressa. O mundo lá fora está começando a falhar em câmera lenta, mas para ele, o ritmo já é outro. Ele já vive como se o colapso tivesse acontecido. A diferença é que agora o resto do mundo está começando a alcançar ele. O vento continua a noite inteira, sem pausa, sem esfriar, raspando as janelas, arrastando mais partículas, como se algo gigantesco estivesse sendo moído em algum lugar distante. A energia volta perto da madrugada, não forte, não estável, só o suficiente para algumas telas piscarem. Kyle está sentado no chão, encostado na parede, quando a televisão liga sozinha com o retorno fraco da luz. Chiado, imagem granulada. Um jornal local aparece, a apresentadora sua mesmo sentada. Boa madrugada! Pedimos desculpas pelas falhas técnicas, estamos enfrentando uma situação climática atípica em várias regiões do país. Kyle não aumenta o volume, ele já sabe, mas escuta. A imagem corta para mapas. Nordeste com tons avermelhados. Cidades do sertão registraram temperaturas acima do normal durante a noite. Em algumas regiões, moradores relatam vento seco, constante e acúmulo de partículas no ar. Corta de novo. Em Minas Gerais, estradas precisaram ser interditadas por causa de instabilidade no solo. Motoristas relatam sensação de chão fofo em trechos que nunca apresentaram esse tipo de problema. Kyle fecha os olhos por um segundo. Chão instável. Sempre começa assim. A transmissão falha. Volta com outro canal. Agora internacional. Legenda atrasada. Uma repórter fala inglês. A voz tensa. Relatos semelhantes surgem no norte da África e no Oriente Médio. Tempestades de poeira fora de época atingiram áreas urbanas densas. Imagem de uma cidade parcialmente coberta por névoa amarelada. Autoridades dizem que não há motivo para pânico. Kyle já ouviu essa frase antes. No futuro, sempre vinha antes da corrida. O sinal cai. Volta no rádio. Mais limpo. Uma voz masculina, cansada. Aqui é a Rádio Nacional. Recebemos relatos de ouvintes do interior de São Paulo falando sobre calor extremo durante a madrugada e falta de água em bairros inteiros. Chiado. No sul do país, cidades costeiras relatam vento seco vindo do continente, algo considerado incomum. Vento seco no litoral. Kyle bebe água, gelada, guarda. O celular vibra uma última vez antes de perder sinal de vez. Notificação empilhada. Mensagens de aplicativos de notícias fragmentadas. Tempestade de areia atinge região da Ásia Central. Cidades do interior da Austrália relatam expansão rápida de áreas desérticas. Fenômeno climático global sem precedentes. Sem explicação. Sem causa. Só efeito. Perto do amanhecer, o céu muda de novo. Não clareia. Ele fica mais opaco. Como se o sol estivesse atrás de uma cortina grossa. A poeira no ar agora é visível mesmo parada. Kyle vai até a janela. Olha para baixo. Carros cobertos por uma camada fina de areia. Bueiros parcialmente entupidos. Pessoas andando com pano no rosto. Alguém tossindo forte. O rádio volta a chiar. Outra voz. Recebemos informações de que aeroportos no Oriente Médio e no norte da África suspenderam pousos devido à visibilidade zero. Visibilidade zero. Ainda é só o começo. Kyle se afasta da janela. Ele não precisa de mais confirmações. O padrão é o mesmo de antes. Global. Irreversível, rápido demais para a reação coordenada. Ele organiza mentalmente o que vem a seguir. Tempestades reais, desabamentos, desaparecimentos, primeiros corpos soterrados, animais mudando e depois, monstros. Mas isso ainda não chegou. Ainda. O rádio silencia de vez. A energia cai novamente. Dessa vez, não volta. O apartamento fica quieto. Só o som constante do vento raspando lá fora. Kyle se senta no chão. Come, bebe, respira devagar. Lá fora, o mundo inteiro começa a entrar no mesmo estado que ele já conhece. Dentro dele, não muda nada. Ele já vive nesse ritmo há 5 anos. Kyle acorda sem precisar de relógio. O corpo entende. Respirar exige mais esforço. O ar entra seco demais, arranhando a garganta. Ele se levanta, vai até a janela e abre apenas o suficiente para olhar. A rua está diferente, não coberta, ainda não. Mas a areia já não é detalhe. Ela se junta nos cantos das calçadas. Se acumula nos degraus, forma pequenas dunas onde o vento encontra obstáculo. Carros estacionados parecem velhos demais para uma noite só. O prédio está inquieto. Portas abrindo cedo. Gente descendo escada carregando garrafas, mochilas, sacolas. Ninguém conversa muito. Não há plano coletivo. Só decisões individuais acontecendo ao mesmo tempo. Kyle observa tudo em silêncio. No futuro, esse era o momento em que a maioria errava. Sair cedo demais. Ficar tarde demais. Escolher o lugar errado para esperar. Ele toma água. Gelada. O contraste com o ar quente é quase agressivo. Guarda o galão no espaço. O tempo lá dentro continua imóvel, sem cheiro, sem alteração. A carne intacta. Informação confirmada. Kyle veste a camisa preta de manga comprida. Não para aquecer, para proteger a pele da areia. Enrola um pano simples no pescoço. Improvisa uma proteção básica para o rosto. Nada sofisticado. Funcional.
Na rua, a sensação é pior. O vento joga areia fina nos olhos. Não dói ainda, mas incomoda o suficiente para cansar rápido. Pessoas andam com a mão no rosto. Algumas usam toalhas, outras camisetas. Um homem discute com a esposa no meio da calçada. É só poeira! Isso não é normal. Eles seguem juntos, mas tensos. Kyle caminha algumas quadras, não quer ir longe. Quer ver como a cidade reage? Um ônibus tenta subir uma ladeira, patina, não atolado, instável. O motorista desce, xinga o chão, passageiros reclamam. O trânsito começa a travar em pontos específicos, não por acidente, por perda de aderência. Mais adiante, um prédio antigo solta parte da fachada, nada grande, um pedaço de reboco cai. Mas a poeira que levanta não some, ela fica suspensa, como se o ar não quisesse mais engolir partículas. As pessoas se afastam, filmam, Kyle não para. Ele já viu fachadas inteiras ruírem dias depois. Isso é aviso, o vento aumenta, não em rajada, em constância. Agora é impossível ignorar. Placas rangem, lixeiras se movem sozinhas, portas batem. A areia começa a se mover como água rasa. Não voa alto, rasteja, procurando espaço. Kyle entra em uma construção abandonada próxima. Ele já tinha marcado esse ponto antes. Estrutura mais nova, colunas grossas, poucas janelas. Lá dentro, o som muda. O vento perde força. A areia entra menos. Ele sobe até o segundo andar, olha pela janela. A rua continua funcionando. Mal. Mercadinhos tentando abrir. Pessoas voltando para buscar coisas esquecidas. Alguns já desistindo e retornando para casa. Confusão desorganizada. Por volta do meio da manhã, o céu escurece mais um pouco. Não é nuvem, é densidade. A luz atravessa com dificuldade. A cidade ganha um tom de deserto antigo. E então acontece a primeira coisa irreversível. Não é monstro, não é explosão, é silêncio. O barulho constante de carros diminui drasticamente. Menos buzina, menos motor, menos vida urbana. A cidade desacelera à força. Kyle encosta na parede. Respira devagar. O calor aumenta mais um nível. Ele sente suor escorrer mesmo parado. A areia começa a entrar em quantidade suficiente para se acumular no chão do prédio. Pouco a pouco, sem pressa. Como o mundo inteiro sendo coberto com calma cruel, lá fora, alguém grita. Não de dor, de susto. Outro grito responde. Depois mais um. Não dá pra ver o que aconteceu daqui. Kyle não se inclina para olhar melhor. Ele já sabe o padrão. Quando o ambiente fica hostil o suficiente, as pessoas começam a errar sozinhas. Ele decide ficar ali. Não hoje. Não agora. Sair no pico da transição é como nadar contra a correnteza. Ele se senta no chão, come algo simples, bebe água, economiza movimentos. Lá fora, a areia continua se movendo. A cidade, lentamente, começa a perder a forma que tinha. O vento muda de comportamento perto do meio-dia. Antes, ele só empurrava areia. Agora, ele carrega. Kyle observa da janela do segundo andar. A rua some e reaparece conforme as rajadas passam. Placas de trânsito desaparecem até a metade. Escadas externas viram pequenas dunas. A cidade não está sendo destruída. Está sendo enterrada. Ele desce para o térreo quando percebe algo importante. Não são pessoas, são rastros. Marcas irregulares na areia recém-acumulada. Não são pegadas humanas, muito largas, muito profundas. Algumas parecem ter sido arrastadas por baixo. Kyle se ajoelha, ignora o vento batendo no rosto e observa. O futuro volta em fragmentos. Não monstros gigantes no começo. Não criaturas de filme. Primeiro surgem os adaptados. Animais que não fogem do calor, que não precisam de água constante, que aprendem rápido. No futuro, eles eram a primeira fonte real de proteína depois que os estoques acabavam. E também a primeira ameaça. Um barulho seco ecoa de algum ponto distante. Não é desabamento. É algo pesado batendo no chão, repetidamente. Kyle se levanta. Ele não vai atrás, ainda não. Mas ele entende. O mundo não vai ficar vazio. Vai ser ocupado por outra coisa. O vento piora. A tempestade começa de verdade. A areia sobe em cortina contínua. Agora não dá mais para enxergar o outro lado da rua. O som muda. Não é mais vento. É areia raspando. Kyle recua para dentro do prédio. Fecha portas improvisadas. Se protege. Do lado de fora, gritos aparecem e somem rápido demais. Não dá para saber se são pessoas perdidas, feridas ou só o vento enganando o ouvido. No futuro, muitos morreram assim. Não por monstros. Por insistir em se mover quando não dava mais. Kyle senta no chão, costas na parede. Respira devagar. Puxa a comida do espaço. Come. A carne continua intacta. O tempo lá dentro não se move. Ele pensa à frente. Quando a comida acabar, não vai ter plantio. Não vai ter caça comum. Não vai ter saque fácil. Mas vai ter outra coisa. Animais que se adaptaram rápido demais. Criaturas que vivem na areia. Seres que deixam algo para trás quando morrem. No futuro, ele chamou isso de erro da natureza. Agora, ele chama de recurso perigoso. A tempestade dura horas. Não para. O prédio range. Partes da cidade simplesmente desaparecem sob o som constante. Quando o vento diminui um pouco, o mundo lá fora não é mais o mesmo. A rua mudou de altura. Portas estão soterradas até a metade. Carros viraram obstáculos enterrados. E o mais importante, não se ouve mais quase nenhuma voz humana. Kyle se levanta devagar. Vai até a janela. Observa. Entre uma rajada e outra, algo se move na areia. Não humano. Rápido demais. Ele não vê forma clara. Só deslocamento. A areia se abrindo e fechando como água. Kyle não reage. Ele apenas registra.
É assim que começa. Ele volta pra dentro, fecha melhor o espaço, bebe água, espera. Explorar agora é morrer. Mas explorar depois vai ser a única forma de continuar vivo quando os estoques acabarem. Ele já sabe disso. 5 anos atrás, ele aprendeu da pior forma. Agora ele vai aprender de novo, mas preparado. Quando o vento enfraquece, o silêncio não volta ao normal. Ele fica irregular. Como se a cidade estivesse respirando errado. Kael espera mais um pouco antes de se mover. A pressa matou gente demais no futuro. Quando decide sair do prédio, ele não vai para a rua principal. Desce pelos fundos, usando uma escada lateral que ainda não foi totalmente soterrada. Cada passo afunda um pouco. Não como areia fofa de praia, mais pesada, mais grudenta. Areia misturada com poeira de concreto, terra e restos da cidade. O cheiro muda. Não é só poeira, é algo metálico, seco, antigo. Kael reconhece. No futuro, esse cheiro vinha antes dos corpos aparecerem. Na esquina, um carro está enterrado até a metade. A porta do motorista aberta. Dentro, ninguém. Mais adiante, uma banca de jornal virou apenas um monte torto de metal e papel úmido de areia. Ele vê um sapato solitário perto do meio-fio, sem dono. Kael não se aproxima, não precisa. Informação suficiente. Um grupo pequeno aparece do outro lado da rua. 4 pessoas. 2 homens, uma mulher, um adolescente. Eles andam juntos, lentos, olhando ao redor como se esperassem ajuda. Um deles grita algo. A voz é levada pelo vento e se perde. Kael observa de dentro da sombra. Eles param perto de um prédio parcialmente soterrado. Tentam abrir uma porta. A areia cede um pouco, depois volta. O adolescente começa a cavar com as mãos, desesperado. Kael continua parado. Ele já viu esse filme. No futuro, quem cavava sem estrutura era engolido. Algo se move sob a areia a alguns metros deles. Não rápido, não agressivo. Como se algo estivesse passando por baixo, testando. Kael prende a respiração. O grupo não percebe. A mulher pisa em um ponto mais fundo. Afunda até o tornozelo. Ela grita. Os outros puxam. Conseguem tirar. Riem nervosos, continuam tentando. Kael se afasta. Eles não vão sair dali. Não hoje. Ele segue por um caminho mais alto. Escadas externas que ainda aparecem. De cima, a cidade parece diferente. Menos linhas, menos ângulos. Tudo arredondado pela areia. Alguns prédios mais baixos desapareceram quase por completo. Outros resistem. Kael grava mentalmente quais ainda ficam de pé. Um som estranho ecoa. Algo entre um estalo e um impacto seco. Vem de longe. Não parece humano. Ele para. Escuta, o som se repete. Areia sendo deslocada em massa. Como se algo grande tivesse mudado de posição. Kael não tenta ver. Ainda não é hora de confirmar monstros. Sobrevivência começa com controle de curiosidade. Mais à frente, ele encontra algo útil. Um pequeno mercado de bairro. Parcialmente soterrado, mas com a entrada lateral ainda acessível. Kael não entra. Ele só observa. Prateleiras visíveis pela janela quebrada. Tudo já revirado. Nada de comida fresca. Nada de água. Mas algo chama atenção. Um freezer de sorvetes tombado coberto de areia. No futuro, esses freezers viravam armadilhas. Gente tentando abrir, ficando presa. Kael se afasta. Ele volta pelo mesmo caminho. Não leva nada. Não testa força, não se expõe. Hoje não é dia de coletar. É dia de mapear. Onde a areia afunda, onde ela se move, onde ela esconde algo vivo. Ao retornar ao prédio, Kael sente o cansaço bater. Não físico, mental. O mundo mudou rápido demais, mas ele já viveu isso. Ele entra, fecha o acesso improvisado e se senta. Puxa a água do espaço. Gelada, bebe, puxa carne, ainda perfeita. Come sem pressa. Lá fora, o vento volta a aumentar um pouco. Não como tempestade, como lembrete. A cidade não vai se estabilizar, vai continuar mudando. E, em algum momento próximo, aquilo que se move sob a areia vai começar a subir. Kael sabe. Quando isso acontecer, explorar não vai ser escolha, vai ser necessidade. Kael acorda com o som do vento raspando o concreto. Não é novidade. O que muda é o ritmo. O vento agora carrega areia suficiente para desenhar pequenas ondas no chão do prédio. O mundo não tenta mais parecer normal. Ele aceita a nova forma. Kael se prepara antes de sair. Camisa preta de manga longa, pano cobrindo nariz e boca, luvas improvisadas, nada chamativo. Ele não puxa armas grandes do espaço, ainda não. Hoje é observação com possibilidade de reação. Na rua, a areia está mais compacta. Caminhar exige atenção. Cada passo testa a firmeza do chão. Alguns pontos cedem de leve, outros seguram. Kael aprende rápido onde pisar. O primeiro mutante aparece sem aviso. Não salta, não ataca. Ele está comendo. Um cachorro ou algo que já foi um. O corpo é magro demais, ossos aparentes, mas os músculos se movem com força errada. O pelo caiu em placas. A pele parece mais grossa, endurecida. Ele cava a areia com as patas dianteiras, arrancando algo soterrado. Restos de comida, talvez um corpo. Kael observa a distância. O animal levanta a cabeça. Fareja. Os olhos não são mais de bicho comum. Eles não refletem medo, refletem cálculo simples. Predador básico. Kael não se aproxima, ainda não. Ele observa outro detalhe. Quando o cachorro pisa forte, a areia não cede tanto. As patas parecem adaptadas, mais largas, mais firmes. No futuro, quase todos os primeiros mutantes tinham isso em comum. O mundo mudou rápido. A vida que ficou
mudou junto. Mais adiante, ele vê outro. Um rato, ou algo do tamanho de um. Agora maior. Corpo inchado, cauda curta, dentes grossos demais para o crânio. Ele emerge da areia por um segundo e some de novo como se nadando. Kyle prende a respiração. Movimento subterrâneo confirmado. Ele começa a entender a nova lógica da cidade. Altura importa. Estrutura importa. Areia solta mata. Areia compactada vira território de algo vivo. Explorar vai exigir cuidado extremo. Perto de um cruzamento soterrado, Kyle vê algo novo. Um corpo. Humano. Meio enterrado, braço de fora, sem sangue visível, sem sinais de luta. Morte por exaustão, calor ou soterramento lento. Kyle se aproxima o suficiente para ver o chão ao redor. Algo foi arrastado para fora do corpo. Não saque humano, animal. Ele dá um passo para trás, registra, não toca. Um estalo seco ecoa, vem da lateral. Kyle vira rápido. Outro mutante. Um lagarto grande demais para a espécie. Pele áspera. Cor semelhante à areia. Olhos pequenos, atentos. Ele se move devagar, testando. Kyle segura a faca. Não avança. O lagarto se aproxima do corpo humano. Ignora Kyle. Arranca algo da areia. Quando se afasta, algo brilha por um instante. Pequeno, azulado, quase imperceptível. Kyle trava o olhar. Cristal. Não grande, não chamativo, mas real. No futuro, aquilo era tudo. Fonte de força, fonte de poder, fonte de mudança. Ele não se move. Ainda não. O lagarto some na areia, o brilho desaparece junto. Kyle solta o ar devagar. Ele entende. Matar agora pode render recurso, mas também chama a atenção. Explorar cedo demais sempre cobra preço alto. Kyle se afasta. Volta pelo caminho seguro. Nada de coleta hoje, mas agora ele sabe. Mutantes existem, deixam algo pra trás, não atacam qualquer coisa, atacam oportunidade, e a areia é aliada deles. De volta ao prédio, ele fecha o acesso. Senta, bebe água, come. O mundo lá fora já não pertence mais aos humanos, mas ainda não pertence totalmente aos monstros. Existe um intervalo, e é nesse intervalo que Kyle sempre sobreviveu. Kyle não sai pra lutar. Ele sai porque o som da cidade mudou. Não é mais só vento, é gente, mas gente que não fala direito. Perto de um prédio semi-enterrado, uma televisão ligada sem som pisca dentro de um apartamento aberto. Kyle passa devagar e escuta apenas partes da transmissão. Relatos no Nordeste indicam pessoas apresentando alterações físicas após longos períodos expostas à areia. Em regiões do interior do país, equipes de resgate relatam comportamento agressivo e desorientado em sobreviventes. O sinal falha. Volta com um jornal internacional. África e Ásia Central enfrentam o mesmo fenômeno. Cientistas ainda não sabem se é biológico, climático ou algo desconhecido. Imagem corta. Som some. Silêncio de novo. Mais adiante, Kyle vê o primeiro. Um homem. Ou algo que ainda tenta parecer um. Ele está de pé no meio da rua, imóvel. Roupas rasgadas, pele coberta por manchas ressecadas como placas de areia grudadas. Os dedos parecem mais rígidos, com pequenas rachaduras. Ele respira rápido demais. Olhos abertos, mas sem foco. Não parece caçando. Parece perdido. Kyle observa sem se aproximar. O homem começa a andar. Passos curtos, pesados. A areia ao redor não afunda tanto sob ele, como se o peso tivesse sido redistribuído. Ele para diante de um carro soterrado, inclina a cabeça, começa a raspar a lataria com as mãos, não tentando abrir, só raspando. A areia cai dos dedos dele como se fosse parte do corpo. Um segundo sobrevivente aparece do outro lado da rua. Grita: "Ei, você tá bem?" Erro. O homem vira rápido demais. Os olhos não reconhecem gente. Reconhecem movimento, ele avança. Não rápido como animal, mas constante. Sem hesitar, sem parar. Kyle entende. Não é um predador completo. É um humano que perdeu algo essencial. O sobrevivente tenta correr, afunda, cai. O mutante humano continua andando na mesma velocidade como se o terreno não o afetasse. Kyle se move antes que a situação vire algo pior. Ele não grita, não anuncia presença, aproxima-se lateralmente. Quando chega perto, percebe detalhes novos. Respiração irregular, veias escurecidas sob a pele, pequenas partículas se soltando do corpo a cada movimento, areia viva. O mutante humano tenta agarrar o sobrevivente. Kyle entra no ângulo cego, empurra o homem caído para trás com o pé. A faca entra rápido na lateral do pescoço. Resistência estranha. Como cortar couro seco. O mutante não reage com dor, só desacelera. Kyle gira a lâmina. O corpo finalmente cede. Cai de joelhos, depois imóvel. O sobrevivente tenta falar. Kyle já se afasta, sem conversa, sem explicação. Ele olha o corpo por alguns segundos, não com pena, com atenção. A areia ao redor começa a se mover lentamente. Algo surge, diferente do cristal do animal, maior, irregular, cor âmbar opaca. Não brilha forte, parece pesado. Kyle usa a faca para puxar. O cristal está parcialmente fundido à pele endurecida. Ele precisa fazer força para soltar. Quando consegue, o ar ao redor parece vibrar por um instante. O corpo do mutante começa a se desfazer em pó fino, sem sangue, sem decomposição normal, só areia. Kyle guarda o cristal no espaço. A pressão interna aumenta mais do que antes. O espaço reage, não rejeita, mas resiste.
Informação nova. Cristais humanos são diferentes. Ele se afasta sem olhar para trás. Agora a regra muda. Não são só animais. A areia está mudando pessoas. E isso significa que explorar não vai ser só caçar. Vai ser escolher quando alguém ainda é humano. E quando não é mais. Kael volta para dentro do prédio usando o mesmo caminho seguro. A porta improvisada está parcialmente coberta por areia nova. Ele empurra devagar, entra e fecha novamente. O interior está mais quente que antes. O ar não circula. Ele sobe até o andar onde decidiu ficar por enquanto e se senta próximo da parede mais firme. Não testa o cristal imediatamente. Primeiro, ele bebe água. Depois come algo leve. No futuro, muita gente tentou usar cristais sem entender o próprio limite, e caiu antes de aprender. Kael tira o cristal âmbar do espaço. A superfície não é lisa, tem pequenas fissuras como vidro antigo, diferente do cristal azul esbranquiçado dos animais. Ele segura por alguns segundos, o corpo reage antes da mente. Uma sensação de peso no peito, não dor, pressão. Como se algo dentro dele estivesse sendo observado. Ele não engole o cristal. Não quebra, só mantém contato. A sensação aumenta, as mãos ficam quentes, a respiração muda de ritmo. Por um instante, a visão parece levemente deslocada, como se o espaço ao redor tivesse perdido profundidade. Kael solta. A sensação desaparece quase imediatamente. Ele observa o cristal de novo. No futuro, cristais humanos sempre foram mais instáveis, mais fortes e mais perigosos. Ele tenta algo diferente, aproxima o cristal do espaço comprimido, o ambiente responde. A pressão interna aumenta como se o espaço estivesse avaliando o objeto. Kael sente o limite, não força. Guarda o cristal lentamente. O espaço aceita, mas com resistência maior do que antes. Informação registrada. Lá fora, um som ecoa, não grito. Algo pesado arrastando areia. Kael não vai até a janela. Aprendeu que curiosidade constante drena energia. Ele permanece sentado, respira devagar, observa as próprias mãos, sem mudança visível, sem força nova surgindo do nada. Cristais não dão poder imediato. Eles exigem adaptação, tempo, controle. Alguns minutos depois, a energia do prédio tenta voltar. Luzes piscam fracas. Uma televisão distante liga sozinha, sem volume. Na tela, imagens fragmentadas. Uma cidade do Nordeste com ruas cobertas por dunas. Pessoas usando tecidos improvisados para respirar. Um repórter internacional falando sobre zonas de adaptação humana. A imagem corta antes de qualquer explicação. O sinal morre. Silêncio outra vez. Kael encosta a cabeça na parede. O corpo está cansado, mas não exausto. O espaço dentro dele pulsa leve, como um músculo novo sendo usado pela primeira vez. Ele não tenta usar o jumper. Ainda não. O poder existe, mas ainda não respondeu. Talvez precise de mais cristais. Talvez precise de algo que ainda não apareceu. O vento aumenta lá fora. A areia volta a raspar as janelas. Não como tempestade, como aviso constante. Kael fecha os olhos por alguns minutos. Não dorme. Só desacelera. O segundo dia ainda não terminou. E a cidade continua mudando enquanto ninguém observa. A noite chega sem trazer alívio. O calor permanece. Kael abre a janela apenas o necessário para escutar melhor. O som da cidade mudou outra vez. Menos gritos, mais passos cautelosos, mais portas sendo fechadas. Sobreviventes começam a entender que andar sozinho ficou perigoso. Um prédio ao longe acende várias lanternas ao mesmo tempo. Sombras se movem atrás das janelas. Gente tentando organizar espaço coletivo. Kael observa por alguns segundos. Não parece desespero. Parece tentativa de controle. Primeiro sinal de que grupos começam a se formar. No futuro, esses pequenos núcleos viravam facções. Ou desapareciam rápido demais. Mais abaixo, na rua, 3 pessoas caminham juntas carregando caixas. Eles falam baixo. Cada um segura algo que parece ferramenta improvisada. Eles param diante de um prédio parcialmente soterrado. Batem na porta. Alguém responde lá dentro, entrada rápida, porta fechada, sem discussão, sem confiança plena, só necessidade. Kael se afasta da janela, senta no chão. O cristal humano ainda está no espaço. Ele sente a presença dele diferente dos outros itens, mais pesado, mais vivo. O espaço comprimido pulsa leve como se reagisse àquilo. Um barulho seco ecoa no andar de baixo. Passos arrastados, lentos, não parecem de gente comum. Kael levanta sem pressa. Aproxima-se da escada, escuta, respiração irregular, areia caindo de algum corpo em movimento. Ele não desce, espera, os passos passam, continuam para fora. Quando o som diminui, Kael olha pela fresta da janela lateral. Um mutante humano atravessa a rua. A postura ainda lembra alguém tentando caminhar normalmente, mas o movimento é mecânico. Os pés afundam menos que os de qualquer humano saudável. Ele segue até uma porta aberta e desaparece lá dentro. Nenhum ataque imediato, só deslocamento. Do outro lado da avenida, outro grupo aparece. 4 pessoas, lanternas fracas. Uma delas carrega algo parecido com uma barra de metal. Eles observam um prédio com atenção exagerada. Não entram, não chamam ninguém. Só marcam posição e vão embora.
Kael registra mentalmente. Alguns sobreviventes já começaram a pensar em território. Perto da meia-noite, o vento traz vozes distantes. Não de conversa, de gente discutindo forte. Depois silêncio. Depois nada. A cidade começa a dividir espaço entre quem se esconde e quem testa limites. Kael volta para o interior. Come um pouco, bebe água, o corpo responde bem, sem tremor, sem fraqueza. O espaço continua estável. Ele testa puxar e guardar alguns itens apenas para manter controle. Movimentos mais suaves do que no dia anterior. Evolução lenta, sem salto absurdo. Antes de descansar, ele olha o cristal humano mais uma vez. Não usa. Ainda não. Algumas coisas exigem mais informação antes de arriscar. Ele guarda de novo. O vento continua lá fora. A areia nunca para completamente. E a cidade aprende, aos poucos, que sobreviver sozinho vai ficar cada vez mais difícil. Kael acorda antes do vento aumentar. O terceiro dia começa mais silencioso. Não porque o perigo diminuiu, mas porque menos gente ainda está fazendo barulho. Ele abre a janela alguns centímetros. A areia no parapeito formou uma camada lisa, como se estivesse ali há meses. O mundo mudou rápido demais. O rádio volta a funcionar por alguns minutos. Chiado forte, depois uma voz feminina, cansada. E regiões do norte do Brasil relatam desaparecimento completo de cidades pequenas sob dunas móveis. No sul do país, sobreviventes se movem para áreas mais altas, tentando fugir do avanço da areia. A transmissão corta. Volta em inglês. Relatórios da África indicam mutações humanas após exposição prolongada. Autoridades recomendam isolamento. Silêncio novamente. Kael desliga. Informação suficiente. Ele sai do prédio logo cedo. O terreno está mais firme em alguns pontos. A areia compactada cria trilhas naturais. Kael segue por uma rota elevada. Agora ele não só observa, ele estuda padrões. Onde a areia é mais rasa, onde ela se move sozinha, onde algo grande já passou. No topo de uma escadaria soterrada, ele encontra marcas diferentes. Pegadas humanas, mas arrastadas. Como alguém sendo guiado, não luta, não corrida, movimento constante. Kael acompanha com cautela. As marcas levam até um prédio comercial parcialmente enterrado. Portas abertas, luz fraca lá dentro, vozes baixas. Ele não entra. Apenas observa de longe. Um grupo pequeno organiza caixas perto da entrada. Eles não parecem desesperados. Parecem planejando. Primeiro sinal claro de estrutura. Primeiro sinal de que algumas pessoas vão tentar dominar espaço. Um som grave vibra sob o chão. Não alto, mas profundo. Como algo enorme mudando de posição sob a areia. Kael para. Escuta. A vibração some. O ar volta ao normal. Ainda não é hora de ver o que é. Ele continua caminhando até alcançar um ponto mais alto. Daqui, dá pra ver parte da cidade. Prédios isolados, fumaça fraca em alguns telhados, reflexos de vidro quebrado e algo mais. Um movimento distante, rápido demais para ser humano. Desaparece antes que ele confirme. Kael volta para o prédio base antes do calor aumentar. Dentro, ele organiza comida. Testa o espaço comprimido novamente. Controle melhor, menos pressão. O cristal humano continua diferente. Presença pesada. Ele não usa, ainda não. Lá fora, os grupos começam a se mover mais cedo. A cidade não é mais silenciosa por medo. É silenciosa porque todo mundo está aprendendo devagar. E em algum lugar além das dunas, alguém que Kael já conheceu continua viva. Ele ainda não sabe onde. Mas o mundo está ficando pequeno o suficiente para caminhos começarem a se cruzar. Kael segura o cristal âmbar entre os dedos. Ele já testou o peso, já sentiu a pressão, agora falta uma coisa só: usar. Ele se senta no chão, costas contra a parede mais fria do prédio. Respira devagar. Não há ritual, não há sistema, só contato direto. Kael fecha a mão em torno do cristal. Por alguns segundos, nada acontece. Depois o corpo reage, não como força, como resistência. O calor que antes parecia esmagar o peito diminui um pouco. A respiração desacelera. A pele formiga, principalmente nos braços e no pescoço. Pequenas partículas de areia grudadas na roupa começam a cair como se perdessem aderência. O cristal esquenta, não ao ponto de queimar, mas o suficiente para obrigar Kael a apertar os dentes. O coração acelera, a visão perde foco por um instante. Não é dor intensa, é pressão interna. Como se o corpo estivesse sendo empurrado para um estado novo. Ele não solta. Respira curto. O mundo ao redor parece mais lento por alguns segundos. Não é o poder de teleporte. Não é tempo parando. É percepção mudando. O vento lá fora continua, mas o som chega diferente, mais distante. De repente, o cristal racha. Uma fissura fina atravessa o centro. A luz âmbar apaga. O objeto vira pó seco na mão dele. Kael abre os olhos. Sem explosão, sem mudança absurda. Mas algo está diferente. Ele levanta devagar. O corpo parece mais leve. Não forte, mas adaptado. O calor não pesa tanto nos ombros. A respiração não arranha como antes. Ele caminha até a janela, abre um pouco mais. O vento entra direto no rosto. E pela primeira vez desde o início do apocalipse, ele não sente necessidade imediata de fechar. A pele aguenta melhor. O corpo está aceitando o ambiente. Kael entende. Cristais humanos não dão poder visível. Eles ajustam o corpo ao deserto. Sobreviver primeiro. Evoluir depois. Lá fora, algo se move na rua principal. Uma figura humana, mas diferente dos mutantes anteriores. Postura mais firme.
Movimentos menos quebrados. Ele não anda arrastando. Ele observa. Kael acompanha com os olhos. O mutante para no meio da rua e olha em volta como alguém procurando direção. Mais consciente, mais rápido. Depois some entre dois prédios. Informação nova. A areia não transforma todos da mesma forma. Alguns estão evoluindo mais rápido. Kael fecha a janela. Bebe água. O corpo não pede tanto quanto antes. O espaço comprimido responde melhor quando ele guarda a garrafa. Menos resistência. Menos pressão interna. O uso do cristal mudou mais coisas do que parece. Do lado de fora, vozes surgem pela primeira vez mais próximas. Um grupo passa pela rua lateral. Eles carregam mochilas grandes. Uma mulher fala sobre encontrar um prédio seguro. Outro menciona pessoas desaparecendo no centro. Kael não aparece. Ainda não é hora de alianças. Mas o mundo começa a se mover em direção a encontros inevitáveis. Kael termina de guardar a garrafa de água no espaço comprimido. O interior responde mais rápido. Menos resistência. Ele percebe isso sem precisar testar duas vezes. O cristal mudou algo na ligação entre o corpo dele e o ambiente. Não força. Não acelera. Só melhora o que já existia. Ele sai do prédio pelo mesmo acesso lateral. A areia está mais firme do que pela manhã. Alguns pontos parecem trilhas naturais formadas pelo vento. Outros escondem buracos profundos. Kael segue por áreas elevadas, sempre próximo de paredes. Evita o centro aberto. A cidade está mais silenciosa. Não por abandono total, mas porque quem ainda se move aprendeu a fazer menos barulho. Uma sacola presa em uma grade balança sozinha. Um carrinho de mercado parcialmente enterrado marca o lugar onde alguém tentou carregar peso demais. Kael observa tudo sem parar. Cada detalhe vira informação. No topo de um pequeno prédio comercial, ele para. Daqui dá pra ver 3 quarteirões à frente. Um mutante humano atravessa a rua, diferente dos anteriores. O corpo não está torto. A cabeça gira devagar, como alguém avaliando o espaço. Os passos são firmes, quase humanos demais. Kael não se move, só acompanha. O mutante desaparece atrás de uma pilha de areia que antes era um estacionamento. Ele desce por uma escada externa parcialmente soterrada. O calor aumenta perto do chão. O ar não circula bem nas partes mais baixas da cidade. Ele passa por um pequeno mercado destruído. A porta aberta deixa ver prateleiras vazias. Nada útil. Ele não entra. Explorar lugares fechados sem necessidade só aumenta risco. Um rádio portátil abandonado chia perto da calçada. Kael para apenas para ouvir. Em São Paulo, regiões altas estão sendo usadas como pontos de abrigo improvisados. Na Argentina e no Chile, relatos indicam criaturas emergindo diretamente das dunas. O sinal falha. Volta com uma voz masculina. Não sabemos por quanto tempo as temperaturas vão continuar subindo. Silêncio. Kael desliga. Informação suficiente. Ele encontra algo que chama a atenção. Marcas no chão. Não pegadas, arrastos leves, circulares. Como se alguém tivesse testado o terreno repetidamente. Não são padrões de mutantes, são padrões humanos, mas organizados demais para sobreviventes comuns. Kael observa por alguns segundos, depois segue. Não procura quem fez. Não agora. O vento aumenta por alguns minutos. A areia levanta até a altura dos joelhos. Kael se encosta em uma parede até passar. O corpo aguenta melhor. A garganta não arde tanto. Então é isso, rapaziada. Espero de verdade que vocês tenham curtido o vídeo. Se quiserem continuação, vocês já sabem o que fazer. Deixa aquele like insano, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos e comenta aqui embaixo para eu saber que vocês querem mais. Agradeço demais aos membros do canal. Vocês são top demais e fazem tudo isso acontecer. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!